Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, que bom que você está aqui nesse canal para ouvir a mensagem, a palavra de Deus. Aqui nesse canal, todo dia nós lemos a Bíblia e nós oramos. Meus irmãos, imagina todo dia nesse horário, nós lemos a Bíblia, né? Um pouquinho mais cedo, um pouquinho mais tarde. Porque a Bíblia, meu irmão, é a resposta que nós precisamos. Todas as pessoas hoje que ela rejeita a palavra, ela vai sofrer na vida dela em alguma área que ela não vai conseguir vencer. Entenda bem, toda pessoa que ela se afasta de Deus, ela não consegue dominar a sua vontade. Ela cai nos mesmos erros que levou ela ao sofrimento, que levou ela à decepção. Então você pensa que em casa você busca Deus, vai pensando assim para você ver aonde você vai parar. Tem pessoa que acha que não precisa ir na igreja, né? Que busca Deus em casa. Vai pensando assim para você ver se você vai conseguir dominar a tua vontade. A Bíblia diz que a carne milita contra o espírito. Para ver quantas coisas você faz que um dia já te levou à destruição, te levou talvez a ser preso, talvez a você pecar gravemente contra Deus e quase perder o bem mais valioso que a vida. Então, meu irmão, minha irmã, as pessoas hoje têm perdido a fé na palavra, na mensagem de Deus. Só que naquela época não. Você vê que Jesus fazia aquilo, irmãos, que ninguém podia fazer. E quando Jesus partiu, os apóstolos fizeram a mesma coisa. Para mostrar para nós hoje, quando nós cremos na palavra e nós obedecemos, olha o que Deus faz. A palavra de hoje é forte. Atos 14, 8. Em Listra costumava estar assentado certo homem, aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, a qual jamais pudera andar. 9. Este homem ouviu falar que Paulo, olha para você ver. 9. Este homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos, e vendo que possuía fé para ser curado. 10. Disse em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Olha que forte isso. Meu irmão, ele costumava estar assentado e a Bíblia diz que ele nunca podia andar. É isso que você não entende, meu irmão, minha irmã. A Bíblia diz que este homem era paralítico, ou seja, ele não podia andar. E quantas vezes você talvez a tua vida não anda, sabe? Fica amarrada. E você tenta, como esse homem. Ele diz que ele jamais pudera andar. Jamais. E este homem ouviu falar, meus irmãos, a palavra de Deus. Paulo pregava Jesus. Falava que Jesus podia curar, que Jesus podia libertar. E aquele homem ali, irmãos, prestando atenção na palavra. Que forte isso. Prestando atenção fielmente na palavra, Paulo deu uma palavra para ele. Uma palavra, irmãos, resolveu um problema que o homem tinha há anos. Porque quando a Bíblia fala de homem, está dizendo que ele era adulto, tinha mais de 40 anos. E este homem, irmãos, jamais pudera andar, ou seja, a vida dele era parada. Como a vida de muita gente, às vezes, é parada na vida financeira, no casamento. Por quê? Porque você ouve a palavra de Deus e você não está nem aí. Você ouve a palavra de Deus toda semana, mas você não quer obedecer. Você não quer acreditar nela. Este homem, irmãos, ele prestava atenção em tudo que Paulo fazia. E uma palavra que Paulo disse, não precisou nem falar em nome de Jesus. A Bíblia diz no 10, e disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. E ele saltou e andava. Tu vê, uma palavra de Paulo. Porque quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós se levantamos. A palavra tem poder de nos levantar. A palavra tem poder de nos mudar quando nós acreditamos e confiamos nela. Por isso que você tem que ir na igreja. Porque na igreja você ouve o quê? A palavra. Você recebe a oração. Você fala com Deus. Tem pessoa que não entende isso. Então este homem aqui, irmãos, talvez é você que está aí me ouvindo. Talvez paralítico, talvez na vida financeira, no casamento. E quando é que a tua vida vai se afirmar, vai se aprumar? Quando você ouvir a palavra e acreditar nela.
E aí no 11 diz assim, ó: quando as multidão viram o que Paulo fizera, gritaram em língua icônica, dizendo: os deuses em forma de homem baixaram até nós. 12. E Barnabé, chamado Júpiter, e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. 13. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touro e grinaldo, queria sacrificar juntamente com as multidões. 14. Porém, ouvindo isto, o apóstolo Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando. 15. Senhores, por que faz isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o evangelho para que dessas coisas vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo que nela há. 16. O qual nas gerações passadas permitiu que todo o povo andasse nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando voz do céu, chuva, estação frutífera, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. 18. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhe oferecerem sacrifício. Ou seja, eles queriam, na verdade, dar glória para o homem. Quantas pessoas hoje que querem a glória para si, né? Querem às vezes se exaltar porque Deus usou. Irmão, nós não somos nada. Então você vê hoje as pessoas querendo ser aplaudidas, né? As pessoas hoje querendo ser reconhecidas. Imagina, irmãos, Paulo ali fez um milagre, mas ele fez pelo poder do Senhor Jesus. Ele não era nada, ele disse: eu sou pessoas igual a vocês, sujeito aos mesmos sentimentos, mas eu prego o evangelho, ou seja, eu faço a vontade de Deus. Meu irmão, quando você faz a vontade de Deus, Deus vai te usar. Você vai ter o poder de Deus. Mas quando você faz a vontade do inimigo, como Deus vai te usar? Tem pessoa que ela não entende como Deus vai usar uma pessoa que ela não faz a vontade dele. Então eles queriam, poxa, é um Deus que baixou aqui. Não, Paulo era um homem normal, como todo mundo, mas ele pregava a palavra, cumpria o chamado que ele tinha de pregar a palavra, de fazer a vontade de Deus. Mas as pessoas queriam idolatrar a eles. E hoje quantas pessoas que idolatram pregadores, né? Querem às vezes tocar em pregadores, querem às vezes a bênção de tal fulano. Meu irmão, minha irmã, ninguém é nada. É tudo Deus que usa para a honra e glória dele, não para nós ser aplaudidos, ser glorificados. Tudo que acontece é para a honra e glória do nome de Jesus. E hoje nós vemos grandes pessoas querendo se exaltar, aplaudir, cheio de segurança e coisa arada. Isso não tem nada a ver com Deus. Aqui Paulo mostra que toda a honra e toda a glória é dada ao nome de Jesus. Por mais usado que a pessoa seja, a honra e a glória tem que ser do Senhor Jesus, não é de homens, porque nós não somos nada. Nós somos usados por Deus, mas toda a honra e toda a glória seja dada ao nome de Jesus. Oramos, Pai. Em nome de Jesus agora, Pai, eu oro juntamente com essa pessoa que talvez está preocupada, desanimada, com medo. Pessoas, ó Pai, que já bateram em tantas portas, já fizeram tantas coisas, mas não conseguem a resposta ao milagre. Pai, eu repreendo agora pelo poder que há no nome de Jesus todo espírito de insônia, de medo, de incredulidade. Eu ordeno agora e eu exijo em nome de Jesus, saia. Em nome de Jesus, saia. Receba agora o milagre de Deus na tua vida. E receba a proteção para toda a sua família. E que nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará no seu tempo. E você diga amém e diga graças a Deus. Que Deus abençoe, meus amados irmãos, até amanhã, em nome de Jesus.